boa noite. Eu sou o professor Edson Gomes, do canal YouTube Professor Edson Gomes, e hoje vamos falar de movimentos sociais no Brasil. Em meados de 1950, começam a surgir os movimentos sociais. Esses movimentos, eles surgem no espaço urbano e no espaço rural, e adquirem visibilidade através de realizações de manifestações em espaços públicos. Surgem movimentos nas avenidas, surgem movimentos nas rodovias, surgem movimentos nas praças e etc. Dois importantes instrumentos são motivadores ou são impulsionadores desses movimentos. O primeiro instrumento é a chamada SABs, que é as Sociedades Amigos do Bairro, que depois vai se transformar em associações e vão adquirindo outros nomes. E depois as SEBs, que eram as Comunidades Eclesiais de Base. Ora, as comunidades eclesiais de base eram fundamentalmente ligadas à Igreja Católica. Eram estruturas da Igreja Católica que discutiam os problemas sociais da população junto com os seus fiéis. Em 1960 a 1970, mesmo diante da pressão, da repressão da ditadura militar, os movimentos não se calaram. Esses movimentos eles ganham corpo, sobretudo porque a Igreja Católica termina criando outros instrumentos que vai fundamentar as SEBs, por exemplo, como as pastorais. Você tem a PMJP, por exemplo, que é a Pastoral do Meio Popular, da Juventude do Meio Popular, que vai dar, digamos assim, vida a uma juventude que está buscando seus direitos, buscando espaços sociais e que na verdade não estão conseguindo encontrar. E aí surgem esses movimentos, eles vão se aglomerando, eles vão pipocando, digamos assim, eles vão se estruturando, evoluindo dentro da sociedade. E além de evoluir, eles vão também evoluindo. Havia reivindicações por educação, reivindicações por moradia, reivindicações pelo voto direto. Lembrando que a partir de 1964 acaba-se a questão do voto direto e a gente tem um processo ditatorial que dura até 1985. Na década de 1980, as principais manifestações da década de 1980 são as manifestações pela reforma, aliás, pelas diretas já. As diretas já é um movimento importante que chega ali por volta de 1984 e 85, toma as ruas de todo o país, uma grande manifestação de norte a sul. Essa manifestação tinha como finalidade fazer as eleições, as diretas já para presidente. Tinha aí como base jurídica a chamada emenda da Antes de Oliveira. Essa emenda terminou não passando no Congresso Nacional. O Congresso terminou tendo uma votação por um colégio eleitoral e a eleição do José Sarney. Mas a partir daí surge o que a gente vai chamar de abertura política e José Sarney passa a ser o primeiro presidente, né? Na verdade, o presidente eleito foi o Tancredo Neves, mas o José Sarney passa a ser o primeiro presidente civil depois de 21 anos de ditadura militar. Então, em 1985, acaba a ditadura militar e começa aí o regime democrático. Em 88 a gente tem uma Constituição e na Constituição de 88 já fica lá implantado a questão da liberdade de expressão, da liberdade de associação e da liberdade sindical. Isso é mais um elemento motivador para que estes movimentos ganhem corpo. A partir de 1990 surgem aí movimentos mais robustos, por exemplo, como o MST, movimento e o aparecimento das ONGs. Essas ONGs estão ligadas a diversas reivindicações populares, né? Esses sujeitos coletivos têm aí as suas manifestações, as suas demandas, mas tem movimentos que são importantíssimos aí de a gente lembrar. Por exemplo, o movimento dos professores, né, que na década de 90 é muito forte, o sindicato dos professores. Aqui na Paraíba nós vamos ter o sindicato dos professores, nós vamos ter a APLP, que é a Associação dos Professores de Licenciatura Plena, e nós vamos ter o sindicato dos professores também lutando aí
pela educação gratuita de boa qualidade, por salários, etc. Um outro sindicato muito importante nesse momento vai ser o Sindicato dos Bancários. O Sindicato dos Bancários faz movimentação, grandes movimentações, grandes paralisações, né? E se torna importantíssimo. Um outro sindicato que vai ser importante vai ser o Sindicato dos Metalúrgicos, sobretudo no ABC Paulista, que já tem um histórico de luta muito desde a década de 80, mas que na década de 90 se efetiva de fato. E aí esses sindicatos juntos criam as centrais sindicais, aparecem as centrais sindicais, né? São criadas as centrais sindicais que congregam esses sindicatos. E aí, quando nós estamos falando de central sindical, nós estamos falando de CUT, nós estamos falando da CGT, nós estamos falando da Central Única dos Trabalhadores, que é a CUT, e a CGT. E depois vão surgir as outras, as federações e outras entidades que congregam esses sindicatos. É importante lembrar que a partir daí você vai ter as chamadas greves gerais. É um movimento forte de trabalhadores, onde para o transporte, para o comércio, para as instituições públicas param, e aí dentro desse movimento estaria professores, bancário, transporte coletivo e etc. Então são movimentos importantes, sobretudo, que estão muito presentes aí na década de 80, na década de 80, com seu início, e mais se efetivando mesmo na década de 90. A partir daí surgiram outras demandas. É importante que a gente tenha em mente que surgem demandas como a questão que se discutiu o lixo urbano, o lixo doméstico, ações de degradação ambientais, surgem as ONGs de defesa do meio ambiente. Aí vem lá vem a questão, por exemplo, do Chico Mendes, para quem depois quiser estudar mais próximo aí, que é o movimento dos seringueiros no norte do país, e depois do assassinato do Chico Mendes. E são diversos movimentos que vão surgindo a partir da década de 90 e a partir dessa abertura política. Um dos movimentos importantes mais recente são aqueles movimentos surgidos em 2013, que foi chamado de movimento do passe livre, que era aquele movimento que não apenas tratava daqueles 10 centavos, mas tinha um outro viés mais importante. Embora fosse um movimento que não tivesse ali de forma organizada, concatenado, com uma pauta bem definida, esse movimento impulsionou depois aqueles grandes movimentos que trouxe aí para as ruas milhões de pessoas e que mobilizou mais de 100 cidades no Brasil. Foi de fato uma grande movimentação, e é importante que se diga que essa movimentação ela não ocorreu só no Brasil, ela ocorreu em outros países, sobretudo em países do Oriente Médio, em países da Europa, da África, como a gente sabe bem disso. Gostaria de deixar aqui dito para vocês, e muitos já sabem, temos grandes movimentos, grandes sindicatos, grandes movimentos no Brasil atual. Nós temos, por exemplo, o movimento dos trabalhadores sem terra, que em contexto ainda mobiliza muito, tem uma participação muito ativa, né? Nós temos ainda o movimento dos trabalhadores sem teto, que é o MSTS, movimento dos trabalhadores sem terra, MST. Nós temos movimento em defesa dos índios, movimento em defesa dos negros, movimento em defesa das mulheres, movimento em defesa do LGBTI, e temos outros movimentos. É importante que se diga que esses movimentos, ora eles estão em sindicatos, ora eles estão através de associações, ora eles estão através de ONGs, né? E esses movimentos continuam aí trazendo a população para a rua, discutindo os problemas sociais, trazendo as reivindicações populares de uma minoria que muitas vezes não é ouvida pelo Estado. Então esse é o nosso recado. Se você gostou do nosso vídeo, você curte a nossa página do professor Edson Gomes no Facebook, e você, se não se inscreveu, você se inscreve no nosso canal, ativa lá o sinozinho, para que quando a gente poste um vídeo, você seja comunicado dessa postagem. Muito obrigado e até o próximo.